Salmo 30. Título: Salmo e Cântico da dedicação da casa de Davi. Ou então, um salmo, um cântico de dedicação para a casa. Salmo de Davi. Este é um cântico de fé, considerando que Davi não viveu para ver a casa de Jeová. Um salmo de louvor, considerando que um julgamento dolorido havia ocorrido e grande pecado havia sido perdoado. Versículo 1. Eu te exaltarei. Eu te exaltarei. Terei conceitos elevados e honráveis do Senhor. Eu os enunciarei com minha melhor música. Outros podem se esquecer de ti, murmurar e blasfemar contra ti. Mas eu te exaltarei, pois tenho sido favorecido acima de todos. Porque tu me exaltaste, ao meio da revista e corrigida. Aqui está uma antítese. Eu te exaltarei porque tu me exaltaste. A graça nos ergueu do poço do inferno, da vala do pecado, do pântano da desconfiança. Do livro Peregrino, publicação Pão Diária 2017. Da cama da enfermidade, do laço das dúvidas e temores. Não temos cântico algum para tudo isso? Quanto nos exaltou o nosso Senhor. Exaltou-nos à posição de filhos, para sermos adotados na família. Nos exaltou para a união com Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Exalte o nome de nosso Deus, pois Ele nos exaltou acima das estrelas. Charles Adam Spurgeon. O verbo é usado em seu significado original para denotar o movimento recíproco dos baldes em um poço, um descendo enquanto o outro sobe, e vice-versa, e aqui é aplicado com propriedade admirável para ressaltar as várias reciprocidades e mudanças das sortes de Davi, como descritas neste salmo, da prosperidade à adversidade. Samuel Chandler. E não permitas que os meus inimigos se regozijassem. E não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Oh, felizes aqueles a quem o Senhor mantém tão consistente em caráter, de modo que os olhos de lince do mundo não encontram neles falhas reais. É este o nosso caso? Concedamos toda a glória àquele que tem nos sustentado em nossa integridade. Versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Se o nosso relógio está desregulado, nós o levamos ao relojoeiro. Se o corpo ou a alma estiverem passando por flagelo maligno, recorramos a ele, que os criou e tem a habilidade infalível de colocá-los na condição correta. Com relação às nossas doenças espirituais, nada pode curar estes males, exceto o toque do Senhor Cristo. Se apenas tocarmos a orla do seu manto, seremos curados, enquanto se procurarmos todos os outros médicos à disposição, eles não poderão nos ajudar de forma alguma. Versículo 3. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma. Note, não está escrito, eu espero que, mas sim fizeste. Saraste, exaltaste. 3 vezes, 3 ações completas. Davi está certo, sem dúvida alguma, que Deus fez grandes coisas por ele. E com isto se alega profundamente. Versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos. Davi não encheria o seu coral com réprobos, mas com pessoas santificadas que poderiam cantar com o coração. Ele os chama, vocês, povo de Deus, porque são santos, e seus pecadores são perversamente silenciosos. Permita que a sua santidade os constranja a cantar. Vocês são seus santos, escolhidos, comprados pelo sangue, chamados e separados para Deus, santificados com o propósito de que deveriam oferecer sacrifício diário de louvor. Transbordem
neste dever celestial. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Sua ira, sua ira. Admire e maravilhe-se para sempre com a soberana e distintiva graça de Deus. Você está relaxado e tranquilo, diferente de muitos do seu povo que agora estão sendo lançados em fornalhas ardentes. Você tem menos impurezas do que eles. Eles pecaram, pensariam você, em nível mais alto do que você jamais o fez. O Senhor está irado com eles por sua mornidão, por suas apostasias. Mas e seus corações? Estiveram sempre queimando de amor? Seus pés se mantiveram sempre no caminho sem recuar? Você nunca se perdeu? Nunca se desviou para a direita ou para a esquerda? Certamente que sim. E, portanto, que misericórdia é esta, que não lhe permite irar-se assim com você, assim como não se ira com nenhum deles. Timothy Rogers. No seu furor está a vida, acontecendo de uma alma condenada ser admitida ao fruir de todos os prazeres da vida eterna sem o favor de Deus. O céu seria para ele um inferno. Não é a casa escura e hedionda dos ais que torna a alma miserável no inferno, mas sim o desprazer de Deus. Caso uma alma eleita fosse lançada ao inferno e conservasse o favor de Deus, esse local seria para ele o céu, e sua alegria não poderia ser tirada, nem que todos os demônios do inferno nisto se empenhassem. Sua noite se transformaria em dia. Edward Marbury. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o sol da justiça vem, nós secamos nossos olhos e a alegria persegue e expulsa a tristeza intrusa. Não nos alegraríamos, nós que conhecemos Jesus? Os primeiros raios da manhã nos trazem consolo quando Jesus é a alvorada do dia e todos os cristãos sabem que o é. O lamento dura somente até amanhã. Quando a noite se acaba, a obscuridade desaparecerá. Isto é legado com razão para um cantar santo, e que razão poderosa é esta. Noites curtas e dias alegres solicitam o saltério e a harpa. Charles Spurgeon. Como pesam os problemas sobre nós durante a noite. Nosso cérebro e nervos exauridos parecem incapazes de suportar a pressão. Nosso pulso lateja e o corpo, febril e inquieto, se recusa a colaborar no trabalho de resistência. Após tal noite de luta e do pesado sono da exaustão, acordamos com um vago senso de dificuldades, porque estávamos tão desamparados e desesperados. Olhando agora a situação, já não mais parece ser esta. Ainda, de fato, triste, mas suportável. Difícil, mas já não mais impossível. Talvez ruim o suficiente, mas já não nos desesperamos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, quando a vida, com suas lutas e labutas e pecados, trazendo-nos conflito perpétuo, finalmente se acabar no feroz combate com a morte, Deus dá aos seus amados o sono. Almeida Revista e Corrigida. Eles dormem em Jesus e acordam para a alegria de uma manhã que não conhecerá esmorecimento, a manhã da alegria. O sol da justiça está reluzindo sobre eles. A luz está agora em todos os seus caminhos, e eles podem apenas conjecturar quando se lembrarão do desespero, da escuridão, da faína e da violência de suas vidas terrenas. E dirão, como disseram frequentemente na terra: o choro durou somente uma noite, e agora é amanhã, e a alegria chegou. Nossas tristezas, nossas dúvidas e dificuldades, nossas longas esperas com expectativa, com desespero de resistir, com
persistência por tão longa noite de provações. Onde estão elas agora? Não nos sentiremos como é tão belamente descrito nas palavras de um de nossos hinos. Quando na doce terra de nosso Pai, meus amados novamente encontrar, compreenderei sem nenhum ai, porque tanto tive de chorar. Mary B.M. Duncan. Sua tristeza permanecerá somente até amanhã. Deus transformará sua noite de inverno em um dia de verão. Seus lamentos em canto, seu luto em alegria, sua tristeza em música, sua amargura em doçura, seu deserto em paraíso. Muito melhor é para a saúde da alma que o vento sul da misericórdia e o vento norte da adversidade soprem. E ainda que todos os ventos soprem o bem aos santos, certamente seus pecados morrem de fato e suas graças desenvolvem-se melhor quando estão sobre o seco e pungente vento norte da calamidade, assim como sob o caloroso e acalentador vento sul da misericórdia e da prosperidade. Thomas Brooks. Versículo 6. Na minha prosperidade, quando todos os seus inimigos estavam quietos e seu filho rebelde morto e sepultado, este era um momento de perigo. Muitas embarcações afundam na calmaria. Nenhuma tentação é tão terrível quanto a tranquilidade. Charles Spurgeon. Nunca estaremos em perigo maior do que no reluzir da prosperidade. Provar sempre da clemência de Deus, sem nunca provar qualquer tribulação, seria na realidade um sinal de negligência de Deus e não de seu terno amor. William Strutter. Dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ah, Davi, você disse mais do que seria sábio dizer, ou até mesmo pensar. Pois Deus fundou o mundo sobre as torrentes, para nos mostrar como é pobre, mutável, levadiço e inconstante este mundo. Infeliz é aquele que constrói sobre ele. Está construindo para si um calabouço, onde armazenar suas esperanças. Versículo 7. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Ele compara sua situação a uma montanha, quando na verdade um montículo de terra seria mais adequado. Nós nunca nos vemos com pequenez. Ele se gloriou por sua montanha permanecer forte, e contudo, no Salmo 29, ele fala de Sirion e do Líbano se movendo como bois selvagens. O estado de Davi era mais firme do que o Líbano? Ah, vã empáfia, tão comum a todos nós. Com que rapidez estoura a bolha quando o povo de Deus enche suas cabeças de empáfia e fantasia, que deve desfrutar da imutabilidade sob as estrelas e da constância nesta esfera giratória. Com que cuidado e didática Deus corrigiu o erro de teu servo. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Não havia necessidade de golpes. Um rosto escondido era suficiente. Isso prova, primeiro, que Davi era um santo genuíno, pois nenhum esconder-se da face de Deus nesta terra perturbaria um pecador. E segundo, que a alegria do santo depende da presença de seu Senhor. Charles Spurgeon. O deleite gera confiança, a confiança desperta a negligência faz Deus se retirar e dá oportunidade para Satanás operar no invisível. E, portanto, como exércitos que, após a vitória, ganham mais segurança, geralmente são surpreendidos, nós também, geralmente, após nossos avanços espirituais, somos abatidos. Richard Gilpin. Nenhum versículo pode nos ensinar mais claramente a verdade gloriosa e consoladora na qual escritores medievais especialmente amam permanecer. Isto é, o olhar ou o não olhar de Deus sobre as suas criaturas, que gera alegria ou miséria dessa criatura. John Mason Neale. Sendo Deus sua porção, então não há perda em todo o mundo, que sobrevenha tão dura e pesadamente sobre você como a perda do seu Deus. A palavra hebraica
Bahal significa estar grandemente aflito, dolorido, aterrorizado, como pode constar em 1 Samuel capítulo 28. Aproximou-se de Saul a mulher e, vendo Asaz perturbado. Versículo 21. Aqui, a mesma palavra hebraica é utilizada. Thomas Brooks. Versículo 8. Por ti, Senhor, clamei. A oração é o recurso infalível do povo de Deus. Sendo levada ao desespero, eles ainda podem se aproximar do trono de misericórdia. Quando o terremoto faz nossa montanha tremer, o trono da graça ainda permanece firme. Nós podemos nos aproximar dele. Não nos esqueçamos jamais de orar e jamais duvidemos do sucesso da oração. A mão que fere pode curar. Voltemos-nos a ele que nos pune e ele nos dará ouvidos. A oração é o melhor consolo do que a construção da cidade foi para Caim, a música foi para Saul. O regozijo e as distrações carnais são uma prescrição lamentável para a mente inquieta e desesperada. A oração terá êxito, onde todo o restante falhar. Charles A. Spurgeon. Versículo 9. Que proveito obterás do meu sangue? Então, pobres santos de Deus, quando se aproximarem e disserem ao Senhor em suas orações que, de fato, Ele pode condená-los, confundi-los ou descartá-los. Ele poderá continuar a olhar com reprovação. Ele poderá negar alguns de seus pedidos específicos, por algumas causas específicas. Mas o que ele ganhará com isso? Ele pode receber muitos louvores, etc., ao ouvi-los e ajudá-los. Mas que bem fará a ele vê-los oprimidos pelo inimigo de suas almas? O que deleite seria para ele vê-los murmurar, afundar e desfalecer sob tristes expressões, etc. Esse é um tipo de súplica permitido e muito bem sucedido. Thomas Cobbett. Louvar-te-á porventura o pó? Pode haver algum número suficiente para louvar ao Senhor? Poderá, em algum momento, haver bocas suficientes para declarar a sua verdade? Eu não serei um destes, um pecador, eu sei, mas ainda assim um destes, caso o Senhor se agrade de me poupar da queda do poço. Sir Richard Bach. A oração que provavelmente prevalecerá com Deus deve ser a argumentativa. Deus ama ter-nos suplicando a Ele vencê-lo em argumentos durante a oração. Thomas Watson. Deus ama ter-nos suplicando a Ele e vencê-lo em argumentos durante a oração. Versículo 10. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Outra oração compacta, expressiva, sempre adequada, é apropriada para centenas de casos do povo de Deus. É muito bem-vinda ao ministrar quando está prestes a pregar, ao sofredor no leito da dor, ao trabalhador em sua área de serviço, ao cristão sob tentação, ao homem de Deus em adversidade. Quando Deus auxilia, as dificuldades se dissipam. Charles A. Spurgeon. Versículo 11. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Isso pode ser verdade para Davi, que foi liberto de sua calamidade. Foi verdade para Cristo ao ressurgir da sepultura, para nunca mais morrer. É verdade para o penitente que troca seu pano de saco pelas vestes de salvação e será verificada em todos nós no último dia, quando abandonaremos todas as desonras da sepultura para resplandecer em glória eterna. George Warren. Versículo 12. Para que minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre, ao meio da revista e corrigida. Até o fim, ou seja, com esta visão e pretensão, que a minha glória, ou seja, a minha língua, minha alma, te cante louvores e não se cale. Vergonhoso, vergonhoso crime seria se, após receber as misericórdias de Deus, nos esquecêssemos de louvá-lo. Deus não permitiria que nossas línguas permanecessem ociosas.
enquanto tantos motivos para gratidão estão dispersos em todas as mãos. Ele não teria filhos tolos em casa. Todos devem cantar no céu, e portanto deveriam todos cantar na terra. Cantemos com um poema. Começaria a música aqui, e assim minha alma se elevaria. Oh, algumas notas celestiais para conduzir minhas paixões aos céus em calmaria. Charles Haddon Spurgeon. Nesse salmo, o profeta começa com a ira de Deus, mas termina com seu favor. Na antiguidade, quando entravam no tabernáculo, eles primeiro viam coisas desagradáveis, como as facas dos sacrifícios, o sangue das vítimas, o fogo que queimava no altar e que consumia as ofertas. Mas quando iam adiante, havia o lugar santo, o santo lugar, o candelabro de ouro, o pão da preposição, o altar de ouro em que oferecia incenso, e finalmente havia o santo dos santos, a arca da aliança, o trono de misericórdia e os querubins. A isto chamavam a face de Deus. Timothy Rogers. O que é louvor? O aluguel que devemos a Deus, e quanto maior a fazenda, mais elevado será o aluguel. George Seton Boyce.